pessoas dizem, não, o que aconteceu foi uma manifestação popular e acabaram prendendo velhinhas que estavam com suas bíblias nas mãos. Foi isso que aconteceu, doutor Romualdo? Cleilton, na verdade, o 8 de janeiro é uma fotografia de um momento histórico, e o momento histórico ele não se faz em um flash, em uma hora, em um determinado local e com determinadas pessoas. É uma construção. O que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 é apenas uma amostra do que já vinha sendo historicamente construído no Brasil, que antecede, inclusive, a ascensão daquele que seria o principal interessado e o principal favorecido no eventual êxito na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, como você mesmo falou, parece que nós arrastamos as correntes da ditadura, mas isso é um histórico infeliz da política brasileira, porque nós temos o seguinte: entre a condição de Estado de Direito e democracia e momentos de exceção, nós temos desde 1822, da proclamação da República, até pelo menos 2017, o registro de uns 7 golpes institucionais, 7 golpes de Estado. Um deles, o mais emblemático, é a própria proclamação da República, em 1891, que foi um golpe dado por Marechal Deodoro, que depois deu outro golpe dentro do golpe e foi golpeado por Floriano Peixoto. Verdade. E se arrastou essa nossa república, coisa pública brasileira, pós-imperial, se arrastou até aproximadamente 1930, quando o Vargas, depois de derrotado na eleição, que regra geral era fraudulenta, convulsionou o país através da chamada Revolução Institucional de 1930, culminando em um outro golpe. Outro autogolpe, né? Um outro autogolpe. E em 1934 ele eleito, entre aspas, indiretamente. Em 1937 dá um outro golpe dentro do golpe e estabelece o Estado Novo. E em 1945 o Vargas é traído pelas mesmas forças que o apoiaram e ele sofre um revés político com outro golpe de Estado. E, felizmente, nesse período há um pequeno intervalo democrático no país, até que se chega ao golpe de 1964, que é o daquele que nós temos uma maior lembrança, porque muito mais divulgado e difundido, tanto nos livros de história como na discussão da história recente do país, e que ainda está uma ferida aberta por conta de que famílias ainda hoje têm corpos para serem enterrados e não localizados. Muita gente que ainda viva sofreu na própria pele os efeitos da tortura, inclusive pessoas que convivem entre nós aqui na nossa cidade, e que ficou como uma doença mal curada, aquela gripe que vai e volta. Isso, perfeito. E aí tivemos um período de regime democrático, desde a Constituição de 1988, e de lá para cá já tivemos o impeachment de um presidente por condições manifestamente legítimas, que foi o caso do afastamento do Collor de Mello, e um impeachment que foi um golpe institucional contra a presidente eleita e legítima Dilma Rousseff. A partir desse impeachment da Dilma Rousseff, se começa a construir no país um viés autoritário que vai culminar com a eleição de um declarado defensor da tortura, da ditadura e dos torturadores. E bem sabemos no que deu isso. Durante 4 anos de mandato, se atacaram as instituições, Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Supremo Tribunal, se atacou o sistema eleitoral, alegando de forma mais absurda do mundo que existiam fraudes nas urnas que elegeram este candidato. E durante esses 4 anos, essa narrativa foi construindo
um discurso que culminou no arrebanhamento de milhares de pessoas sob a ilusória ideia de que o país se salvaria com a nova ditadura militar, como aconteceu em 64, com os mesmos discursos, Deus, pátria e família, contra o comunismo, contra a depravação dos costumes, e tudo o que a gente viu acontecendo nesse período que se trata do pós-golpe institucional, jurídico, midiático da Dilma Rousseff de 2016, na verdade, nós vimos uma repetição histórica do que aconteceu em 1964, ou melhor, de 1957, aproximadamente, até a consolidação do golpe militar de 1º de abril de 1964. Uma repetição histórica que, felizmente, não conseguiu chegar às consequências do que aconteceu em 1º de abril. Chegou perto, doutor Mano? Muito perto. Por uma omissão conivente de autoridades públicas constituídas, no dia 8 de janeiro, inclusive, ficou muito claro que houve uma conivência das forças policiais do Distrito Federal que permitiu chegar àquele estado de coisas. O que já vinha ocorrendo até o dia 31 de dezembro, sob as ordens do governo anterior, com a omissão nos acampamentos em frente aos quartéis, no fechamento de rodovias. Então, por uma questão de habilidade, nós teríamos tido um golpe em 8 de janeiro. Não ocorreu por questões alheias à vontade daqueles que estavam trabalhando e direcionando todas as suas forças para que isso viesse a acontecer. E também, como até eu comentei em minha coluna semanal sobre essas condições que, de certa forma, evitaram a ocorrência do golpe, um deles foi a ausência de uma unidade nas forças militares. É conhecido e fato que em toda a América Latina que não se faz ruptura política e institucional violenta e de abdicação da democracia sem que haja a participação direta e efetiva das forças militares. Só um adendo, desculpa te interromper. Todos esses golpes que o senhor citou aí, todos, absolutamente todos, tinham forças militares. Todos. Sem dúvida. Um detalhe importante é que as forças militares, elas não são necessariamente protagonistas, mas muitas vezes, como aconteceu em 64, aconteceu na chamada Proclamação da República, e foi a tentativa do 8 de janeiro, parcela da sociedade civil, da elite brasileira, na época da proclamação da República, escravocratas revoltosos com a situação do país, com a condição do império que havia aprovado há pouco tempo a abolição da escravatura. Em 64, por conta das mudanças impostas pelos governos de João Goulart, que já tinha uma abertura mais democrática e social e de direitos para o grande povo, uma parte da sociedade civil, a elite do comando político e econômico do país, se junta aos militares e favorecem a essa ruptura. Desta vez, houve, na verdade, uma espécie de generalote que evitou que o mal maior acontecesse, unificando essas forças todas em volta do plano de golpe. Inclusive, tem-se nas investigações da Polícia Federal que um dos comandantes das Forças Armadas teria, com todas as letras, disse que se o então presidente, hoje inelegível, tentasse o golpe, teria que dar voz de prisão a ele, porque a resposta era a defesa da Constituição, que é esse o papel institucional das Forças Armadas, a defesa da soberania nacional.